Bom dia! Vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que é vida para a nossa vida. Nesta manhã, vamos começar lendo no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 2 e 3. Vamos ler o versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bem, como a palavra diz, lá em Salmos 51, versículo 5, todos nós fomos concebidos em pecado. Então, por natureza, nós somos pessoas que manifestam o pecado, o mal. Agora eu gostaria de ler mais um trecho em Efésios 4. Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, como somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu queria ler esses textos, irmãos, para nos mostrar que todos nós, infelizmente, outrora, tínhamos um comportamento inadequado, porque nascemos no pecado. E a palavra diz que outrora fazíamos isso. É uma verdade, não é possível mudar. Todos nós fomos assim, mas nascemos de novo e aprendemos pela palavra de Deus que temos uma responsabilidade depois que nascemos de novo. Vamos ler agora Romanos 7. Eu gostaria de ler um texto interessante aqui em Romanos 7. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. E para finalizar, antes de compartilharmos um pouquinho sobre essas coisas, Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E por aí vai. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é essa luta constante que o verdadeiro cristão tem. Ele nasceu de novo, quer viver em santidade, mas muitas vezes, infelizmente, ele pratica coisas que não são coerentes. Eu queria exemplificar isso contando uma pequena historinha. Imaginemos que nós éramos uma pessoa sem o Senhor Jesus, não nascida de novo. Então, nós passamos nossas vidas todos os dias, praticamos o mal, falamos palavrão, nos comportamos errado, nos prostituímos, toda sorte de coisas carnais e
pecaminosas na prática diária da nossa vida. Bom, quando nós cremos no Senhor Jesus, essa natureza carnal, ela continua habitando em nós, mas nós não somos mais escravos dela. Por isso que a palavra nos ensina que nós temos agora condição de mortificar ela, ou seja, deixar ela lá, sem se manifestar. E passamos a ter uma nova natureza. Então vamos imaginar uma cena assim. Você sai de casa, fecha a porta e deixa o seu eu natural lá guardadinho na sua casa e segue a sua vida. Mas o seu eu natural, muitas vezes, consegue fugir de casa e vem atrás de você. E toma lugar na sua vida e pratica o mal. É exatamente isso que acontece. Isso é uma figura, uma historinha que eu estou fazendo aqui para você entender. A nossa natureza se manifesta e quer tomar o lugar da natureza espiritual. Então a palavra em Colossenses, porque eu li todos os outros versículos para a gente entender que nós éramos por natureza daquela forma. Nascido em pecado, praticava o mal, mentia, roubava, fazia fornicação, prostituía. E quem nunca fez nada disso já pensava coisa mal, alguma coisa pecaminosa a natureza do homem pratica. Mas a ênfase que eu queria dar é em Colossenses 3, versículo 5. Vamos até ler de novo. É importante nós entendermos isso. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É importante você entender isso. É uma responsabilidade do crente, minha e sua, dominar então a nossa natureza terrena, mortificando ela. Tem outras versões da Bíblia que em vez de fazer e pois morrer, estão mortificando, que é uma outra palavra para mostrar a necessidade de domínio dessa natureza, de que nós temos que mortificar diariamente, constantemente. Por isso que eu estou fazendo essa alusão como se fosse duas pessoas. Um que age concernente a favor do bem e outro que domina o bem e pratica o mal. Então nós temos a responsabilidade como cristão de nos alimentar espiritualmente para sempre dominarmos o mal e deixar ele lá presinho na casinha, no quartinho, onde ele deve ficar quietinho sem se manifestar. Essa é a nossa luta diária. Muitos chamam isso de as duas naturezas do crente. E eu, para que você possa entender, eu estou contando então como se fosse um filminho. Um fica lá preso, o outro sai. Só que daí o preso foge e pratica o mal. Se você em constante busca da palavra, oração, ouve coisas que edificam, tem convivência com o santo, com os irmãos, você está alimentando esse homem espiritual para dominar o carnal. Agora, se você vive só na situação do homem carnal, coisas que não trazem benefício espiritual, que só alimentam a sua carne, o que vai acontecer? Com certeza esse homem carnal se manifesta muito mais. Se nós temos 2 animais e alimentamos um e outro deixamos passar necessidade, aquele que passa necessidade vai ficando cada vez mais fraco e o que nós alimentamos bem vai ficando mais saudável. Assim somos nós. Se alimentamos o nosso espírito, nós nos fortalecemos, passamos a viver cada dia com mais integridade na palavra de Deus. Mas se alimentamos a nossa carne, cada dia vamos fortalecendo a nossa carne e fraquejando o nosso espírito. Pense nisso, medite,
que você tem feito? Quanto tempo você tem dado para a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dado para assistir uma palestra, ouvir uma mensagem, ouvir, compartilhar com outros irmãos? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Cabe a você mortificar a sua carne. Em nenhum lugar na palavra de Deus está escrito que a partir do momento que você creu no Senhor Jesus, pronto, acabou a vontade, você não faz mais nada, agora você é um anjo, você é uma pessoa maravilhosamente boa, nunca mais vai ter vontade de errar. Na palavra de Deus está escrito que você tem responsabilidade de se autodominar. Lá em Provérbios também está escrito que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada, sem proteção, sem muro. Então, se esforce, busque na palavra, aprenda com a palavra de Deus, alimente o seu espírito e mortifique diariamente a sua carne. Um beijão no seu coração, um ótimo dia e vamos em frente, que cada dia tem o seu próprio mal.